Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós somos corpos de matéria feitos pelo micróbio e a causa do micróbio é a energia racional. E a causa do corpo de energia racional, qual é? O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, que vêm preparando a humanidade há milhões de milênios, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, antes de serem deformados, eram habitantes do mundo racional de vida eterna, com seu progresso de pureza. Antes de serem corpos de energia, habitantes do mundo racional. E essa energia, depois de deformada, e a transformação racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Luiz Cláudio. E assim foi a formação das duas vidas em uma só, em que ninguém sabia o porquê que eram assim, devido à junção e à união de duas vidas fora do seu verdadeiro lugar. A planície fora do seu verdadeiro estado natural de ser, e os racionais que vieram perdendo as suas virtudes e que se extinguiram fora do seu estado natural de ser. E juntaram-se duas deformações juntas, duas degenerações juntas. E essas duas degenerações juntas degenerou em outra classe inferior. Por juntarem-se duas degenerações juntas em uma só, se transformaram em outra degeneração de uma classe inferior, que foi o início da origem da classe do animal de origem racional. Ou seja, Porfírio, quer dizer que a degeneração da planície com a degeneração dos habitantes do mundo racional deu condição da vida, aliás, deu origem à classe do animal de origem racional. Por isso que existe o animal racional, Porfírio, devido à degeneração da planície com a degeneração dos habitantes do mundo racional, originou o animal racional. Não é isso? Exatamente essa a precedência e a antecedência. Antes de serem corpos de energia racional que dão causa ao micróbio, eram habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Então, os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, sofreram uma deformação. No se extinguirem, perderem virtudes para formar um foco de luz e no se extinguirem na parte eletrônica, como já falamos isso, e está super badalado no livro, basta você estudar o Universo em Desencanto. Então, ali ficaram deformados os corpos dos racionais, na parte eletrônica. E a planície também sofreu a sua degeneração e a sua deformação. E aí se juntam as duas deformações. As duas degenerações, né? São as duas degenerações da planície e dos habitantes, dos corpos dos habitantes. Mas os habitantes não perdem a eternidade. A planície também não perde, porque ela também é um habitante puro, limpo e perfeito. O que se cria? Uma organização com essas duas. E essas duas, ao se juntarem, formam uma terceira, que é a classe do animal racional. Por isso é que o animal racional ele é formado pelas duas degenerações e as duas deformações. E por isso que há todas aquelas etapas, os degraus das 21 eternidades, que o racional superior nos mostra que uns tantos habitantes do mundo racional progredindo por conta própria dentro de uma planície. Tanto eles, os primitivos habitantes do mundo racional, vejam bem, primitivos, que vão sendo extintos e se deformando, vão dar origem a novos, entre aspas, habitantes. Eles não são novos habitantes, são novas maneiras de existirem apenas.
Então não se cria um novo habitante, criam-se corpos de energia racional na primeira deformação do universo. Aí é onde entra a formação ainda da pureza. O raciocínio superior criando corpos de energia racional no que está se extinguindo. Os habitantes eternos, puros, limpos e perfeitos se extinguindo, se deformando, e a planície também se deformando e se degenerando. E ele cria então um corpo de energia racional, que este corpo de energia racional, numa segunda deformação, é que vai dar causa ao animal racional, como nós hoje somos formados. Então, o corpo de energia racional que está no espaço, nas 7 partes do porquê assim somos, vibracional em termos de raciocínio, e o corpo de energia racional que está na parte eletrônica da massa de energia de todo o universo, de todas as coisas, que todas as organizações foram feitas com estes princípios do elétrico e do magnético, que onde se extinguiram os corpos dos racionais, formando os 2 princípios dos cósmicos, do sexo masculino e do sexo feminino, e todos os seres formados no mundo e no nosso universo são formados da junção desses corpos. Então, verifiquem a coisa do aspecto que o racional superior nos mostra, que nós jamais, na forma material, poderíamos compreender, e ainda está difícil de assimilar isto no presente momento, mas pelo desenvolvimento do raciocínio, aos pouquinhos nós começamos a perceber isso, com muito estudo, com muita paciência, com muita base, com muita lógica, porque o racional superior deixou no histórico e na obra Universo em Desencanto toda a revelação desses 2 mundos. O primeiro mundo, que é o mundo que ele criou, o mundo racional, o mundo dos corpos de energia racional, que vão dar causa ao animal racional numa segunda deformação. A primeira deformação é racional. E aí é que são criados os raciocínios. Então, o verdadeiro Deus é o criador de todos os raciocínios. E os habitantes do mundo racional, antes de serem este raciocínio, eram habitantes do mundo racional puros, limpos e perfeitos, aonde não havia e nem havia necessidade de existir o raciocínio. Então, este detalhe é para nos facultar que quando a gente começa a compreender isto, a gente sabe o que está estudando, e sabendo o que está estudando na obra Universo em Desencanto, a gente sabe como voltar. Porque a fase da racionalização dos povos é exatamente essa. Se você não conhecer, não souber como tudo foi formado, você não vai saber como sair daqui. O corpo de energia racional vai continuar formando micróbios, os micróbios formando os corpos, que somos nós, nos multiplicando dentro dessa classe de animal, e com as degenerescências, degenerações, a classe do animal racional já está terminando, não existe mais a classe racional, vai apenas existir a classe do irracional. E aí o retorno fica muito mais difícil, porque o raciocínio não atua na classe inferior, por isso chama irracional, mas são formas de vida geradas do mesmo princípio, com o mesmo corpo de energia racional. Então a criação divina, que assim podemos nos referir, é a criação destes corpos de energia racional que numa segunda deformação vão dar causa ao animal racional, que nasce do chão a partir do 15º degrau. Só para tirar um esclarecimento. Não, só para um esclarecimento, conforme você falou aí, que deu condição ao animal racional que é de origem racional. Como nós limos nesse capítulo do 58 do histórico, né? Ele diz que a degeneração da planície com a degeneração dos habitantes do mundo racional deu origem ao animal racional. Se existe o animal racional, é porque ele é de origem racional. E se ele é de origem racional, é porque existe um habitante do mundo racional dentro dele, certo? Então esse habitante do mundo racional, ele está muitos milhões e milhões de anos dentro da gente, certo? Aguardando pacientemente o momento dele para ele poder, como é que se diz, se livrar daqui desse mundo de matéria, né? Para você ver a condição de vida eterna, como é, né? Como é longa. E ele está vivo, ele continua vivo, né, Porfírio? Que ele é um habitante do mundo racional de vida eterna em extinção, né?
está em extinção. Quer dizer, ele está aguardando pacientemente a volta dele para o seu estado natural. Ou seja, esse tipo de coisas que a gente sente às vezes por dentro não é uma justificativa, como é que se diz? A gente sentindo que existe uma angústia, um vazio dentro da gente, não é ele se manifestando nessa condição de não aguentar mais viver aqui nesse mundo, porque nós vivemos sem nos conhecermos, né? Estamos nos conhecendo agora na cultura racional. Então nós sabemos agora que nós temos um habitante do mundo racional dentro da nossa cabeça, dentro do istmo do mesencéfalo. E ele precisa ser desenvolvido, desmaterializado, para ele poder voltar a ser racional, puro, limpo e perfeito no mundo racional. Então, quer dizer, esse capítulo que você trouxe aqui à tona para a gente, poxa, de importância elevadíssima, saber que a degeneração da planície, com a degeneração dos habitantes do mundo racional, deu causa ao animal racional. Quer dizer, o animal racional, ele tem o habitante do mundo racional materializado, ou seja, misturou a matéria com o corpo de energia pura, limpa e perfeita, aí causou esse corpo de matéria, né? Misturou a planície com os habitantes do mundo racional, todos dois em degeneração. Aí deu origem ao animal racional, que tem um raciocínio que precisa ser desenvolvido. E a gente, para isso tudo, precisa estudar a cultura racional, botar em prática, né, Porfírio? Haver essas conferências para a gente poder dialogar, tirar nossas dúvidas, e ao mesmo tempo a gente está sendo esclarecido, está esclarecendo também a quem nos está ouvindo, né? Que também está ajudando a muita gente. Então é de importância, de suma importância, a persistência na leitura. Com certeza, a questão conceitual que ainda temos que estudar e compreender bem é que todos são habitantes do mundo racional, mas a deformação dos habitantes que eram puros, limpos e perfeitos, que se materializaram no primeiro mundo, ainda não a forma da máquina do raciocínio, mas numa máquina do raciocínio, que é a primeira deformação. Mas tem o verdadeiro Deus fazendo essa construção, porque se a planície degenera, que é a massa, vem se transformando, e os habitantes se degeneram também se deformando, tem o verdadeiro Deus que comanda isso tudo. Então, o raciocínio, que hoje nós buscamos estudar e compreender, tem que ser considerada o raciocínio supremo, que se transforma nessa infinidade de raciocínios. Isso é o final do 169 do histórico, já falamos isto em outros vídeos, não me lembro o número, mas nós falamos isto, e está no livro, evidentemente. O raciocínio supremo que se transforma e o raciocínio supremo que origina. E a máquina que foi criada nessas duas degenerações e deformações. Então, quando nós falamos do que é o corpo de energia racional, nós temos que entender essas três fontes. Os habitantes que eram puros, limpos e perfeitos se transformaram em habitantes deformados, materializados no primeiro mundo, que são esses corpos de energia que estão aí dando causa ao micróbio, e o raciocínio lógico, que é o verbo, que é o acompanhamento do verdadeiro Deus, do raciocínio supremo, que vem para levar todos de volta, e a fase da racionalização é essa. E tem a máquina, basicamente, que foi disposta no chão, que é a planície, que serve para a base arquitetada. Resumindo isso aqui, podemos fazer uma rápida comparação, para a gente se ilustrar bem a esse respeito. Um computador. Um computador, nós temos o hardware, que é a máquina, né? Que é a massa que se transforma, e essa massa que se transforma, esse hardware, é o raciocínio supremo que se transforma. Nós temos o raciocínio lógico, que é o software, que é a parte de Deus, e nós temos que ter o background, ou o terra, que a planície se oferece como a água e a terra fazendo esse funcionamento do computador eletrônico. Daí as três fontes. É uma forma de se ver. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo, a planície serve de background, vamos dizer assim, onde foi construído o hardware pelos habitantes, uns tantos, que se deformaram e formaram os corpos de energia. Então, esses corpos de energia racional são a parte de hardware, eu já me atreveria a dizer isso, desse computador. E o background, que é o terra,
porque o computador não funciona sem o terra. Tem o hardware, tem o software e tem o background. É onde se liga o terra. Senão não existe computador. Quem estudou sabe disso. São 3 partes. Então o raciocínio tem que considerar essas 3 partes. Dr. Carlos. É verdade. O senhor Manuel Jacinto Coelho, no tempo que morava em Belford Roxo, quando chegava, eu não sou desse tempo, mas vários irmãos me contaram que na chegada ele recepcionava e mostrava logo um quadro desses antigos da cultura racional, o quadro da deformação eletromagnética, que depois veio a ser editado na capa dos LPs do Tim Maia Racional. Então tem vários corpos de energia ali no espaço, alguns no dia, outros na noite, vários planos, mas esse corpo de energia tem uma tarja embaixo, né, da pintura, mostrando que esse corpo de energia racional é a causa do micróbio racional, a causa do micróbio racional, o micróbio racional é a causa do ser humano, e na sequência, indo para a direita, tem uma porta racional, a imunização racional apanha as virtudes que estão deformadas e tira de dentro do calor, então vai voltar a ser habitante do mundo racional, né? E essa questão desse vídeo agora, muito elevadíssima, como disse o Luiz Cláudio muito bem, no seu resumo, gostei muito. E para terminar, uma frase pessoal do mestre, dizendo que eu estou acima do tempo, vocês estão abaixo do tempo. Quem tiver tempo de se ligar a mim, muito que bem. Quem não tiver tempo, continua nas transformações. Mas todo mundo vai voltar, né? Mas a gente precisa entender e compreender, bem simples e bem claro, o que é cultura racional. Não podem se julgar perdidos, nem que tudo esteja perdido. Não estão perdidos porque essa desregulagem teve princípio e tem o seu fim. E o fim já chegou, por estar aí a fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional. Então, não tem coisa nenhuma perdida. Está aí a fase de recuperação, a fase racional. E para você entrar na fase de recuperação, você precisa conhecer cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Então não perca tempo. Conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, não perca tempo, conheça Cultura Racional. E muito obrigado pela atenção e salve!